Existe uma refeição simples de acampamento que custa apenas $2 para ser feita. Ela durará 20 anos sem qualquer geladeira ou congelador. Exige zero energia e zero conservantes para se manter fresca. Possui incríveis 3.500 calorias por libra, o que é bem mais que o triplo da densidade calórica de bifes. Exploradores do Ártico sobreviveram a invernos brutais inteiros comendo isso. Soldados britânicos carregaram exatamente esse alimento durante as duas guerras mundiais. Cada uma das grandes expedições ao Polo Norte dependeu dele. E agora, este alimento é efetivamente ilegal de ser vendido hoje. Isso não é porque este alimento específico seja perigoso para a sua saúde, mas porque é extremamente perigoso para uma indústria muito poderosa. O mercado global de alimentos liofilizados agora gera mais de 32 bilhões de dólares em receita global todos os anos. Uma refeição simples que custa $2 e nunca estraga é uma ameaça massiva a tudo o que essa indústria extremamente lucrativa precisa. Eles não pararam de ensiná-la porque a receita falhou. Pararam de ensiná-la porque funcionava perfeitamente demais. Um alimento que custa centavos e dura décadas sem energia não pode ser embalado em uma bolsa chique e vendido por 12 pratas. E o que você não pode embalar para o varejo não pode gerar lucro. Esta é a extraordinária e verdadeira história do pemmican. É a refeição de sobrevivência original que alimentou impérios através dos séculos e foi então sistematicamente enterrada pelo sistema alimentar moderno. Vamos voltar todo o caminho até onde tudo começou em 1541. O explorador espanhol Coronado estava a caminho do que hoje é chamado de Texas Panhandle, caçando ouro. Ele não encontrou ouro nenhum, mas encontrou algo muito mais raro. O povo querechos que ele conheceu vivia nas pastagens abertas sem abrigos permanentes, sem fazendas e sem celeiros à vista. No entanto, cada um desses indígenas estava prosperando. Coronado observou fascinado enquanto eles secavam carne grossa de bisão sob o sol escaldante, até que cada tira estivesse dura como madeira seca. Então, eles batiam na carne seca quebradiça até virar um pó extremamente fino, usando pedras planas e pesadas, alisadas por gerações de trabalho. Eles misturavam o pó de carne com gordura animal derretida quente e prensavam toda a mistura em bolos grossos e portáteis. Esse único tipo de alimento sustentou nações inteiras por milhares de anos. Antes de qualquer explorador europeu colocar os pés neste continente, os povos indígenas haviam aperfeiçoado esta receita. O povo Cree tem seu próprio nome muito especial para isso: pimican. A palavra se traduz diretamente para o português como gordura fabricada. A nação Lakota chamava sua própria versão de wasna, que significa gordura. Os povos Blackfoot e Métis tinham, cada um, seus próprios métodos. Cada tribo refinou sua receita específica ao longo de muitas vidas. Alguns adicionavam bagas de Saskatoon secas, tanto para sabor quanto para energia. Outros usavam oxicocos ou frutos secos e ácidos de cereja da Virgínia. O resultado era sempre idêntico, independentemente de qual tribo o fizesse. Um alimento incrivelmente denso, onde uma libra alimentava um homem o dia todo. Em 1779, um comerciante de peles chamado Peter Pond introduziu pela primeira vez o pemmican nas redes de comércio europeias estabelecidas. Essa única introdução mudou completamente a exploração global. A poderosa Northwest Company construiu todo o seu sistema de suprimentos em torno deste único alimento indígena. Voyageurs remando suas canoas através de milhares de milhas geladas de uma natureza selvagem canadense brutal e congelada sobreviviam à base de pemmican. Um único bisão poderia produzir cerca de 90 libras dele, e essa quantidade alimentaria 6 homens por 500 milhas severas. O pemmican tornou-se tão estrategicamente valioso e tão crítico que em 1814 uma guerra armada real estourou por causa dele. O governador Miles MacDonald, da colônia de Red River, emitiu então a infame proclamação que proibia toda a exportação de pemmican. O povo Métis, que controlava esse comércio lucrativo há décadas, recusou-se terminantemente a cumprir essa nova restrição. O que se seguiu foi chamado de Guerra do Pemmican, e houve derramamento de sangue.
Este foi um conflito militar armado real por causa de um alimento de acampamento de 2 dólares. Tire um momento e pense com muito cuidado sobre o que isso significa. Um alimento tão poderoso e estrategicamente vital que causou uma guerra. Um alimento tão crítico que quem controlasse seu suprimento ganhava o controle total sobre um território inteiro e todo o seu comércio. Vamos falar sobre o que realmente há dentro do pemmican e por que os números são tão extraordinários. Uma única libra de pemmican tradicional contém até 3.500 calorias. Para colocar isso em perspectiva, uma libra de carne moída cozida tem cerca de 1.150 calorias. Uma libra de arroz branco tem em torno de 590 calorias. Uma refeição de acampamento liofilizada, padrão da loja, pesa cerca de 4,5 onças e contém aproximadamente 300 calorias. Isso significa que uma libra de pemmican fornece a mesma energia que quase 12 daquelas bolsas caras de acampamento liofilizadas. 12 bolsas que custam de 8 a 12 dólares cada, em qualquer loja de varejo de artigos para atividades ao ar livre. Isso representa mais de 100 dólares em comida comercial de acampamento substituídos por 2 dólares de pemmican. O perfil de macronutrientes também é extraordinário. O pemmican tradicional tem aproximadamente 80% de gordura e 20% de proteína por caloria, com quase zero carboidratos, a menos que você adicione bagas. Essa proporção não é aleatória e não é um acidente da história. A gordura contém 9 calorias por grama, enquanto a proteína e os carboidratos contêm apenas 4. Ao compactar o alimento com gordura animal derretida, os povos indígenas criaram o alimento portátil mais denso em energia fisicamente possível. Um estudo referenciado no Journal of Health, Population and Nutrition confirmou que a combinação de carne completamente seca, selada em gordura derretida quente, cria um ambiente onde bactérias patogênicas simplesmente não conseguem sobreviver. O teor de umidade cai tanto que a vida microbiana não tem do que se alimentar. A gordura quente esteriliza a superfície da carne seca durante a mistura, e a gordura solidificada cria uma vedação hermética que impede o oxigênio de atingir a proteína. Este é o mesmo princípio de preservação por trás da comida enlatada e da selagem a vácuo, exceto que o pemmican foi inventado milhares de anos antes de qualquer uma dessas tecnologias existir. Durante a Segunda Guerra dos Boeres, de 1899 a 1902, os soldados britânicos recebiam uma ração de ferro consistindo de 4 onças de pemmican e 4 onças de chocolate. Registros militares confirmaram que um homem poderia marchar por 36 horas com essa única ração antes do colapso físico. O explorador Vilhjálmur Stefánsson viveu entre o povo Inuit e documentou famílias comendo pemmican, que havia sido armazenado por anos em sacos de couro animal, sem qualquer deterioração. Agora, aqui é onde os números devem deixá-lo irritado. Uma única bolsa de refeição liofilizada em um grande varejista de artigos para atividades ao ar livre custa entre 8 e 12 dólares. Ela pesa de 4 a 5 onças e fornece cerca de 300 calorias. O mercado global de alimentos liofilizados gera mais de 32 bilhões de dólares em receita todos os anos. Isso são 32 bilhões de dólares vendendo a você bolsas leves de comida que expiram em 3 a 5 anos e custam mais por caloria do que comer em um restaurante. Enquanto isso, o pemmican custa aproximadamente 2 dólares por libra para ser feito em casa. Ele fornece mais de 3 vezes as calorias por onça de qualquer concorrente liofilizado. Ele dura não 3 anos, não 5 anos, mas potencialmente décadas sem qualquer refrigeração. E aqui está a parte que deve deixá-lo furioso. Em 43 estados dos Estados Unidos, é efetivamente ilegal vender pemmican caseiro. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos classifica todos os produtos de carne sob regulamentação federal. As leis de alimentos artesanais na vasta maioria dos estados proíbem explicitamente a venda de carne seca, charque e qualquer produto contendo proteína animal preparado em uma cozinha doméstica. Quando o estado do Maine tentou incluir carne em sua legislação de liberdade alimentar, o USDA interveio diretamente e forçou o estado a remover a disposição. Pense no que isso significa.
Um alimento que os povos indígenas aperfeiçoaram ao longo de milhares de anos, em que exploradores confiaram suas vidas, que literalmente causou uma guerra devido ao quão valioso era, agora é ilegal para você vender de sua própria cozinha. Você pode comprar uma bolsa liofilizada de $12 de macarrão, com uma vida útil de 3 anos em qualquer loja de acampamento. Mas não pode vender uma porção de $2 de pemmican, com uma vida útil de 20 anos da sua casa. A indústria de alimentos liofilizados não precisa proibir a existência do pemmican. Eles só precisam proibir você de vendê-lo. E eles o fizeram. Você não pode patentear o pemmican porque a receita tem milhares de anos. Você não pode criar uma versão proprietária porque o processo consiste em 3 ingredientes e 0 tecnologia. Você não pode gerar receita de assinatura porque um lote dura anos. Todo o modelo econômico da indústria de alimentos embalados para atividades ao ar livre depende de alimentos que expiram, que precisam ser recomprados e que exigem equipamentos de processamento caros para serem fabricados. O pemmican representa tudo o que esse modelo econômico se opõe. É barato, é permanente e é autossuficiente. Então, o sistema fez o que sempre faz com as coisas que não pode controlar. Classificou o pemmican como um risco à segurança alimentar, regulamentou-o para cozinhas comerciais que custam milhares de dólares para operar e certificou-se categoricamente de que o campista comum nunca aprenderia a receita que seus ancestrais consideravam o alimento mais importante da terra. Agora, aqui está o que você realmente precisa fazer para fazer pemmican em casa. Passo 1. Consiga carne magra. Carne bovina é a mais acessível, mas veado, alce ou bisão são tradicionais e funcionam ainda melhor. Corte a carne o mais fino que for fisicamente possível. Mais fino que charque, quase como papel. Passo 2. Seque a carne completamente. Use um desidratador ajustado para cerca de 155 Newton ou um forno na temperatura mais baixa com a porta frestada. A carne está pronta quando ela quebra de forma limpa quando você a dobra. Se ela dobrar como charque, não está seca o suficiente e seu pemmican não durará. Passo 3. Triture a carne seca até virar um pó fino. Use um liquidificador ou processador de alimentos até que a textura se assemelhe a uma farinha grossa. Historicamente, os povos indígenas usavam pedras pesadas para socar a carne, mas um liquidificador funciona perfeitamente. Passo 4. Derreta sua gordura. Use sebo bovino ou banha de animal. Corte a gordura em pedaços pequenos e aqueça lentamente em temperatura baixa. Nunca deixe soltar fumaça porque isso significa que a temperatura está muito alta e a gordura terá gosto de queimado. Coe a gordura líquida através de um morim ou malha fina para remover quaisquer pedaços sólidos. Passo 5. Misture a carne em pó com a gordura líquida quente em uma proporção de aproximadamente 1,1 por peso. Se quiser adicionar bagas secas como oxicocos ou mirtilos, agora é a hora de misturá-los na mistura morna. Passo 6. Despeje a mistura em uma forma ou molde forrado e deixe esfriar completamente a temperatura ambiente. Uma vez sólido, corte em barras ou porções e guarde em recipientes herméticos ou sacos selados. Um único lote custa cerca de $2 em ingredientes e produz o suficiente para sustentar uma pessoa por vários dias de atividade intensa ao ar livre. Compare isso a gastar de 50 a 100 dólares em refeições liofilizadas para o mesmo número de dias em qualquer loja de artigos para atividades ao ar livre. Um sobrevivencialista em Montana documentou ter feito um lote de pemmican e testado após 18 meses de armazenamento em um simples pote de vidro à temperatura ambiente. O pemmican estava perfeitamente comestível, sem qualquer alteração no sabor ou na textura. O pemmican não vai ter gosto de uma refeição gourmet. É denso, gorduroso e tem um sabor intenso de carne que leva tempo para se acostumar. Algumas pessoas o amam imediatamente, enquanto outras precisam de algumas tentativas antes de apreciá-lo. Mas isso é comida de sobrevivência, não comida de restaurante. Os Cree e Lakota não otimizaram para o sabor. Eles otimizaram para manter seu povo vivo durante os invernos mais rigorosos da Terra. E é exatamente isso que ele faz.
melhor do que qualquer coisa que a indústria moderna de alimentos para atividades ao ar livre já produziu. Este conhecimento não morreu. Ele estava esperando em diários empoeirados e tradições orais, desaparecendo para que alguém o desenterrasse. O pemmican alimentou nações, sustentou comerciantes de peles através de continentes congelados e impulsionou expedições para ambos os polos. Hoje você pode fazê-lo em sua cozinha por $2. Sem fábrica, sem liofilizador e sem data de validade. Apenas carne, gordura e o conhecimento que seus ancestrais carregaram por milhares de anos. Se esta história mudou a maneira como você olha para a comida em sua despensa, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos desenterrando a história e os segredos de sobrevivência que a indústria moderna tentou enterrar. Junte-se a nós enquanto reivindicamos a autossuficiência de nossos ancestrais. O próximo cofre de conhecimento proibido se abrirá muito em breve.